Lerem bem overcrowded. Bom que a Renale agora está presente no Zoom, né? Show de bola. Aí, bonitos, o que nós vamos fazer? Botei? Coloquei. Show. Bom dia de novo. Vamos complementar as equações e fechar aqui o conjunto das equações mais utilizadas dentro da eletricidade, dentro do circuito elétrico, que é o que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula, perfeito? Então, ó, no lugar da potência a gente vai segurar, né? Quem é V? R vezes I. Show de bola? Então, no lugar desse V, a gente vai substituir R vezes I, vezes I de novo, ali da frente. Top? Então, no lugar desse V, RI, vezes o I. R vezes I fica R vezes I ao quadrado. Show de bola? Então, primeira equação muito utilizada. Potência R vezes I ao quadrado. Show de bola? Muito utilizada. Agora, ó, a potência em função da resistência, comumente chamada de potência dissipada, né? Porque está associada aí ao calor, aquilo que vai ser jogado fora aí durante o aquecimento ou utilizado, né? Se for um chuveiro, né, como a gente já conversou. E do lado de cá eu vou manter o V e no lugar do I vou botar V sobre R. Então vai ficar V vezes V sobre R. V vezes V sobre R é V ao quadrado sobre R. Essa é lindo. Tem que decorar, tá bom? Não tem jeito não. P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a V ao quadrado sobre R, juntamente com o PVI, ali em cima, são as três equações para se trabalhar com potência elétrica. Lembrando que as duas de baixo, como estão em função da resistência, também podem ser chamadas aí de resistência dissipativa ou potência dissipada, ok? É mais comum acontecer dessa forma. E com isso, a gente tem uma dimensão da potência em função da corrente, da potência em função da voltagem, tudo isso através da resistência elétrica, coisa que estava faltando até então, né? Colocar a resistência dentro das medidas de eletricidade. Show de bola? Na hora que puder apagar, você me dá um ok aí. Eu tirei a foto, tá, Simon? Tops, tops e tops. Contei para vocês, achei o problema do PC. Achei o problema do O PC. que que é, sabe? Resolvido o problema do PC. O que é o quê? O que que era o problema? Memória. Memória queimada. Eu nem sabia que isso podia acontecer, não. Aí dá problema em tudo. Câmera, áudio, tudo que você imaginar não funciona dali para frente. Aí está resolvido agora, meu filho. Agora só catástrofe natural tira a nossa aula. Furacão, enchente, queda de energia, só esse tipo de coisa. Mari falou que tirou a fotinha, né? Tirei foto, tirei. Lindos.
Vamos finalizar? Um resistor comum chama-se chuveiro elétrico. Tá lá. Um resistor comum é o chuveiro elétrico. Qual que é a função desse resistor? Aquecimento. A função dele é esquentar, né? Como que ele funciona? O nosso resistor, ele fica, né, na parte de cima do chuveiro elétrico. A minha mão aqui representa aquele furadinho, né, aonde a água vai vir pelo cano e vai descer, e com isso descer aqui para molhar você e tomar aquele banho gostoso para chuchu, chuá, chuá, uhul, legal, né? Só que aonde a água passa aqui, nesse bojo, na parte de cima tem um tampo, uma tampa. E quando a água enche esse bojo aqui, ela levanta essa tampa, conectando o circuito elétrico acima desse compartimento de água. Ao conectar, a resistência liga. E quando a resistência liga, né, o resistor liga, ele começa a aquecer a água ali dentro. É muito aquecimento, porque veja, você coloca uma vazão de água boa e ela desce quente nas suas costas, dependendo, claro, da potência do chuveiro. Potência essa que você sabe que varia, né? Quando você compra um chuveiro, por exemplo, está escrito lá, potência do chuveiro 6.000 watts, que é um chuveiro comum, normal. A gente sabe que essa potência é a potência máxima do chuveiro, que vai ser atingida na posição inverno, banho quente, né? Quando você coloca no banho morno, ele já aquece menos. Por isso ele trabalha com um circuito elétrico diferente. E por isso ele também gasta menos, porque ele vai usar uma potência diferente. Então, geralmente, o chuveiro vem escrito lá para você, 3.500 watts barra 6.000. Aí você fala, opa, 3.500 é no morno, 6.000 é no quente. E por isso que a física pede tanto para que a galera utilize o chuveiro sempre no morno. Tome banho sempre no morno, né? Abra um pouquinho menos a água, ela vai esquentar, mas use no morno para economizar energia elétrica, né? Porque é uma discrepância aí em quase 2 vezes a mais, né? O calor aí representado pelo banho morno e pelo banho quente. Se é quase 2 vezes a mais, a gente vai falar para você que o consumo de energia também é quase o dobro quando você toma banho no inverno, né, no quente, do que quando você toma banho no morno. Claro, nos dias em que der para fazer isso. Tem gente que gosta de tomar banho quente em qualquer dia, em qualquer momento, né? Banho pelando, não importa o dia. Verãozão torrando lá fora, banho quente do mesmo jeito. Então, é uma ideia de economia de energia. Como se dá o circuito em cima? Quando você pega e abre o tampo do seu chuveiro e olha, você vai ver que em volta aqui tudo tem um resistor. Assim, ó. Né? Tem um resistor. E aqui dentro você vai ter uma chavinha que, de acordo com aquele movimento que você faz na frente, ela clica, ela liga em um determinado local. Nós chamamos esse cara aqui de resistor variável, chamado também na física de reostato. É como se eu tivesse ali uma resistência variável, né? E é de fato, porque quando você mexe nessa chavinha, você está mexendo no tamanho do circuito elétrico. Quer ver? Esquematicamente, ele vai ser representado assim para você. Esquematicamente.
Aí, lindos. Esquematicamente é isso aqui que vai acontecer. Tá bom? É isso aqui que vai acontecer. Aqui no meio tem uma chavinha. Tá ok? Quando você mexe, vai mexer essa setinha entre 3 posições. Você pode ligar essa chavinha aqui. Você está vendo que eu desenhei bolinhas? Viu que tem 3 bolinhas aqui? Tá dando para ver aí direitinho? E agora, melhorou um pouquinho? As bolinhas? Olha lá. Você pode ligar o chuveiro na posição 1, você pode ligar o chuveiro na posição 2, ou você pode ligar o chuveiro na posição 3. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Bonito. Se você ligar o chuveiro, essa setinha, na posição 1, aqui na esquerda, qual é a temperatura do banho? Frio, morno ou quente? Tá vendo que são 3, né? Tem chuveiro até de 5, 8 representações. Mas aqui são 3. E se são 3, frio, morno e quente. Perfeito? Se eu conectar o chuveiro na posição 1, frio, morno ou quente? Perdão, Maria Rita já me respondeu aqui, falou que é frio. Por quê, Maria Rita? Frio, kkkk. O famoso natural. Ela está falando porque não tem resistência. Ô lindos, para que se tenha corrente elétrica no circuito, né, vou até completar o que a Maria Rita disse aqui, para que se tenha corrente elétrica no circuito, porque não é a corrente que vai produzir o aquecimento, então para que se tenha corrente, não é necessário que você tenha um circuito ligado. Agora acompanha comigo. Se eu ligar essa chavinha aqui, vamos ver se você concorda comigo. A corrente elétrica ela não sai de mais e vem para menos, mas isso num circuito fechado. O circuito do jeito que está aqui, ele está fechado ou está aberto? Olha isso aqui. Aberto. Tem um buraco aqui aberto. E se está aberto, tem DDP? Não. Ah, mas DDP aqui, Simon, mais e menos. Ô, meu filho, a DDP só aparece aqui. A DDP está aqui mesmo, nos polos, né? Mas ela só vem para o circuito se o circuito estiver fechado. O que o gerador faz? O que a tomada faz? Estabelece e mantém uma DDP no circuito fechado. Então significa que em quando eu ligo a chavinha em eu estou ligando ele a lugar nenhum. Eu estou abrindo o circuito, eu estou desligando ele, não ligando. Por isso, a temperatura do banho será frio. E por que isso? Porque o circuito está aberto. Isso significa que a corrente elétrica vale 0. Show? Circuito aberto. Tá ok? Não tem resistência, não tem corrente, não tem nada, não tem voltagem, não tem nada, porque o circuito está aberto. Outra condição que eu posso é conectar a minha setinha lá na chave 2. E aí, quando você ligar ela na chave 2, né? Fiz um desenho errado aqui, gente. Me perdoem, tá? Porque a setinha que é o polo. Tá bom? Perdoem o Simonzinho aqui. Então, ligado na posição 1, circuito aberto, do mesmo jeito, tá? Fechei na posição 1, você já entendeu. Agora, quando eu ligo ela na posição 2, você consegue ver que o circuito fechou agora? Acompanhe com o dedinho, tá? Eu chamo de regra do dedinho, mas é o jeito que eu faço para estabelecer se o circuito está aberto ou fechado. Sempre saindo de positivo. Ó. Sai de positivo. Olha lá.
passou pela resistência, bacana, fechou aqui, chegou no negativo. Ok. Ok. Né, o circuito tem, ó, começo, meio e fim. Perfeito. Tá fechadinho, né? Simon, duas resistências, na verdade você compra o resistor, estica ele, né? Aí você coloca ele nesses polinhos. Quando você vai trocar o resistor, você abre ele todinho e a chavinha encosta nos polinhos, que simboliza mesmo a presença de você usar um pedaço ou ele todo. Perfeito? Então a gente chama aqui de resistência grande, resistência pequena, né? Aqui eu vou chamar de R1 e R2, tá bom? Então, ao ligar na posição 2, apenas R1 está funcionando. Perfeito? Agora, ao ligar na posição 3, regrinha do dedinho aqui, ó, sai de mais e passa por R1, passa por R2 e fecha aqui. Então, na posição 2, apenas R1. Na posição 3, R1 mais R2. Sabendo disso que eu estou explicando para você, eu te pergunto, qual banho é quente? Qual banho é morno? Quente é 3 e o morno é 2. Por quê? Porque o 3 está ligado a 2R e o 2 a somente 1. Então, quando eu ligo na posição 2, a resistência é menor. É isso que você quer me dizer? Isso. E quando eu ligo em 3, a resistência fica grandona. Perfeito? E se você lembrar, a resistência elétrica é rola. Aqui é o mesmo material, é o mesmo Rho e a mesma área. O que está mudando é o comprimento, né? Se eu ligar na posição 2, eu tenho um comprimentozinho. Se eu ligar na posição 3, eu tenho um grande comprimento. Perfeito? Então, para a Ana, na posição 2 é quente e na posição 3, desculpa, na posição 2 é morno e na posição 3 é quente. E se eu disser, Ana, que é o contrário? E se eu disser que em 2 é quente e em 3 é morno? Alguém me explica? Gustavo? Alguém me explica? É porque quanto mais resistência você tem, mais energia você vai perder, o calor vai meio que sair da água para fora, não sei. Quanto mais resistência, mais energia você vai perder? É, Não. Porque a resistência ali está tão perto da água, né? Que ela vai esquentar mesmo e a água vai cair no lombo. Quanto mais resistência, não significa mais energia perdida, é justamente o contrário. E você sabe por que eu estou colocando esse exemplo aqui para você do chuveiro elétrico? E é um exemplo que pouquíssimos estudantes sabem. Estou te falando por experiência própria, né? Que não tive a oportunidade de estudar numa escola como vocês. E eu fui na época minha do Enem, com a questão dessa, o Enem antigo, né? E eu não soube fazer. A primeira coisa que bateu na minha cabeça era: pouco circuito, esquenta pouco. Muito circuito, esquenta pra caramba. E eu esqueci que quem esquenta não é a resistência. Quem é que esquenta? Não é o resistor, não é a resistência elétrica que esquenta. O que que esquenta? O efeito Joule é proporcional a quem? Falei agora há pouco, no último quadro. E aí? Se o aquecimento é grande, é porque tem o que grande? Não é a resistência. Volta aí nas páginas do seu caderno, você que copiou, o efeito Joule é proporcional a quê? A corrente? A corrente. E corrente e resistência são proporcionais?
muita resistência é também muita corrente? Inversamente. Inversamente. É justamente isso. É o contrário. Então, lindo, olha que pegadinha para o seu vestibular. Por que, que a posição 2 é o banho quente? Vamos marcar aqui. Posição 2 representa para a gente quente. Por que que representa quente? Porque eu tenho baixa resistência. Só R1. Ok? Significa, então, muita corrente. E por isso, muito calor. Já a posição 3 é morno. Por quê? R1 mais R2. Show de bola? Então, mais resistência. Por isso, menos corrente. Por isso, menos calor. Se bobear, buga, não buga? Buga do buga. Se bobear, R. Erra. R1 mais R2. Se falar R escrevendo R é sacanagem. Tá ali, ó. Em 2, quente, somente a resistência R1. E em 3, morno, porque eu tenho maior resistência elétrica. Neguinho, pouca gente concorda com isso. Tá? Pouca gente mesmo concorda com isso. É difícil, tá? Concordar com isso. Então, vá trazendo isso para você, para as aplicações que a gente vai mostrar para você a partir de hoje, principalmente na nossa aula da tarde, tá? Essa aula da tarde está porreta hoje, padrinho. Está porreta hoje mesmo, porque a gente tem um problemaço para resolver, ok? A partir da nossa aula da tarde. Lindos, alguma dúvida em tudo isso que a gente viu hoje? Basicamente, a gente viu a segunda lei de Ohm, né, como relacionar a resistência, a voltagem, a corrente na energia elétrica, e agora a gente está vendo a energia dissipada, né, o chuveiro elétrico em função da resistência elétrica. Alguma dificuldade? Fala para mim. Falha. Vamos à página 92 da Maravilhosa? Já que você não tem dúvida. Está lá na página 92? Já pode apagar o chuveiro elétrico? Pode, gente? Vocês estão aí, gente? Travou? Pode. O meu travou um pouquinho, mas já voltou. Mas pode apagar. Jesus Cristo. Vocês somem. Pegou lá a página